Muito bem, pessoal. Falávamos, então, das características constitucionais do IPTU. E vimos que o artigo 156, parágrafo 1º, né, ele se refere à progressividade extrafiscal, à progressividade no tempo do IPTU, que diz respeito, meus amigos, à alíquota, ao aumento da alíquota do IPTU, na medida em que o contribuinte não for cumprindo a função social da propriedade, certo? Progressividade, dizer que um tributo é progressivo, significa dizer que nós teremos o aumento da alíquota na medida em que aumentar a sua base de cálculo, certo? Isso é progressividade. Aqui, nessa progressividade extrafiscal, o aumento da alíquota não se dará com base no aumento da base de cálculo, mas sim com base no não cumprimento da função social pelo contribuinte, certo? Vejam que a progressividade fiscal, então, aquela que eu acabei de mostrar para vocês, que é com base no valor venal do imóvel, ela faz com que o IPTU incida da seguinte forma: quanto maior é o valor venal do imóvel, maior deverá ser a sua alíquota. Muito bem, a progressividade no tempo do IPTU, ela vem prevista no artigo 182, parágrafo 4º, que estabelece o seguinte: é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da Lei Federal, Lei 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessiva. Então, vejam, quando que um imóvel não cumpre a sua função social, portanto? Quando nós estamos diante de um solo não edificado, subutilizado ou não utilizado. Aqueles imóveis que servem para o povo jogar lixo, sabe? Que estão abandonados, aqueles terrenos, né? Que não são bem cuidados por seus proprietários. Então, vejam que prevê o artigo 182, parágrafo 4º, que é possível que a lei municipal, com base, né, na lei federal, Estatuto da Cidade, estabeleça, exija do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento sob pena de 1. Parcelamento ou edificação compulsórios. 2. E aí vem o que nos interessa: imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. 3. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública. Então, vejam que as medidas para cumprimento da função social da propriedade, elas são sucessivas. Primeiro, o contribuinte será, então, compelido a parcelar o solo ou edificá-lo compulsoriamente. Se ele não cumprir, aí sim teremos o IPTU progressivo no tempo. E se mesmo diante da incidência do IPTU progressivo no tempo, que nós já vamos conversar por quanto tempo ele pode incidir aí de forma progressiva no tempo, ele não cumprir a função social, nós teremos a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública. Olhem só, artigo 7º e 8º da Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade. O IPTU será progressivo no tempo pelo prazo de 5 anos consecutivos. Então, olha só, ele pode ser progressivo, né, no tempo pelo prazo de 5 anos. E aí, a lei municipal especificará a alíquota a ser aplicada a cada ano, não podendo exceder 2 vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima
de 15%. Após 5 anos, acontecerá a terceira consequência, que é a desapropriação. Então, o IPTU progressivo no tempo, ele poderá vigorar pelo prazo de 5 anos, né? Tá aí para vocês, durante o período de 5 anos. A lei municipal vai fixar a alíquota, sendo que a alíquota tem que ir aumentando, né? A cada ano. Só que durante esses 5 anos a alíquota não poderá ser superior a 15% e mais, de um ano para o outro, ela não pode ser superior, exceder a 2 vezes a alíquota do ano anterior. Certo, meus amigos? Tudo bem? Então, se no primeiro ano a alíquota era de 2%, no segundo ano ela não poderá ser superior a 8%. Tudo bem? Maravilha. Lançamento do IPTU. O IPTU é lançado de ofício ou na modalidade direta. Exemplo clássico de tributo lançado de ofício. Aplicação da súmula 397 do STJ, que estabelece: o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê a seu endereço. Então, vejam, a notificação do sujeito passivo do lançamento do IPTU não acontece com o recebimento do IPTU na sua casa, mas sim com o envio, a comprovação por parte da Fazenda Pública do envio do carnê ao endereço do contribuinte. E continuando, vem comigo, nós vamos agora passar a estudar o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Ele vem previsto no artigo 156, parágrafo 2º, aliás, no artigo 156, inciso 2, e também no parágrafo 2º do artigo 156. Vejamos, 156, inciso 2 e seu parágrafo 2º. É regulado pelos artigos 35 a 42 do Código Tributário Nacional. Quando a gente olha os artigos 32 a 45, aliás, 35 a 42 do Código Tributário Nacional, meus amigos, vocês precisam interpretá-los de acordo à luz da Constituição Federal de 1988. Porque vejam que os artigos 35 a 42, eles fazem referência ao imposto de transmissão de bens imóveis e direitos relativos a esses imóveis da competência dos estados. O que aconteceu? Com a Constituição Federal de 1988, nós tivemos a divisão desse imposto ao qual faz referência o Código Tributário Nacional, dos artigos 35 a 42, em 2 impostos. Quais? O ITBI e o ITCMD. O ITBI, ele ficou a cargo dos municípios e do Distrito Federal e ele incidirá na transmissão por ato oneroso de bens imóveis ou de direitos reais relativos a esses imóveis, exceto os direitos reais de garantia. Já o ITCMD, vejam, o ITBI, ele incide, então, só na transmissão de bens imóveis, né? Já o ITCMD, ele exige a presença de um ato gracioso. E aí nós teremos a transmissão por ato gracioso, tanto de bens móveis quanto de bens imóveis. Tá certo, meus amigos? Tanto de bens móveis como de bens imóveis. E aí, pessoal, olha só, o ITCMD, ele teve a sua competência reservada aos estados e ao Distrito Federal. Tranquilo? Então, olha só, os artigos 35 a 42, eles serão aplicáveis tanto ao ITBI como ao ITCMD, certo? Só que o ITBI, transmissão de bens imóveis e direitos reais sobre imóveis, por ato oneroso, competência dos municípios e do Distrito Federal. ITCMD, transmissão de bens móveis e imóveis por ato gracioso, competência dos estados e do Distrito Federal.
Maravilha. Qual é o fato gerador? Então, o fato gerador é a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, direitos reais estes previstos no artigo 1225 do Código Civil, portanto, o direito de uso, né? Assim como o usufruto, enfim, exceto os direitos de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. Cessão de direitos está previsto agora como direito real. Cessão de direitos à aquisição de imóvel, hoje é direito real. Então, incide o ITBI na transmissão de bens imóveis, compra e venda, seja bem imóvel por natureza ou acessão física, e também sobre a transmissão de direitos reais sobre esses imóveis. Artigo 1225 do Código Civil, exceto os direitos reais de garantia, como, por exemplo, hipoteca, anticrese, que são direitos reais que incidem sobre bens imóveis. Então, a lei municipal criará e regulará a incidência do ITBI. Tudo bem? Que deverá observar, portanto, o artigo 156, inciso 2 e o seu parágrafo 2º, assim como as regras previstas dos artigos 35 a 42 do Código Tributário Nacional. Bom, meus amigos, o ITBI, então, ele não incide na transmissão de direito real de garantia sobre imóveis. Então, nem pensem em penhor, porque penhor é direito real de garantia sobre imóveis, né? Nos modos originários de aquisição da propriedade, uso capião e desapropriação, ele não incidirá, porque é preciso um ato oneroso. Duas súmulas, 329 e 326 do STF, as quais estabelecem o imposto de transmissão inter vivos não incide sobre a transferência de ações de sociedade imobiliária, porque ações são bens móveis, né? E o ITBI, ele só incide na transmissão de bens imóveis. Talvez a questão tenha surgido aí, porque estamos diante de uma sociedade nas ações, né? Estamos diante de ações de sociedades imobiliárias. Súmula 326, é legítima a incidência do imposto de transmissão inter vivos sobre a transferência do domínio útil. Muito bem. Mas, quando acontece o fato gerador do ITBI? O momento da ocorrência do fato gerador dar-se-á com registro do título translativo no cartório de registro de imóveis. É o que prevê o artigo 1245, parágrafo 1º do Código Civil. A transferência da propriedade acontece com o registro do título perante o cartório de registro de imóveis. Mas vocês sabem que na prática, eu que sou tabeliã posso dizer, o ITBI, o pagamento do ITBI, ele já é exigido com a lavratura da escritura de compra e venda, né? Ou da escritura pública que envolva direito real, transmissão onerosa de direito real, né? Por que isso? Única e exclusivamente por conta da responsabilidade tributária. Mas, base de cálculo, valor venal dos bens imóveis que estão sendo transmitidos ou os direitos reais cedidos nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional. E uma pergunta que nós temos que nos fazer agora diz respeito ao seguinte: e se o bem imóvel for adquirido numa asta pública, numa arrematação? Haverá a transferência do bem imóvel, né? O arrematante está comprando o bem imóvel. E aí, incide o ITBI? Incide. Qual será a base de cálculo do ITBI? Será o valor da arrematação ou será o valor da avaliação? A jurisprudência do STJ é firme no sentido
de que a base de cálculo do ITBI na aquisição de um bem imóvel numa asta pública, né, pelo arrematante, terá como base de cálculo o valor da arrematação. O valor da arrematação. Muito bem, meus amigos. Alíquotas. As alíquotas serão definidas por lei municipal. E aí, ainda está vigorando, não foi cancelada, a súmula 656 do STF, que estabelece: é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis, com base no valor venal do imóvel. Vejam que a progressividade do ITBI, ela não é prevista na Constituição Federal, e por isso foi editada a súmula 656, no sentido de que não é possível a progressividade sobre impostos reais, progressividade não prevista na Constituição Federal. Na verdade, o que eu estou querendo dizer para vocês é que os impostos reais, né, esse era o posicionamento do STF, eles somente poderiam ser progressivos se houvesse autorização na Constituição Federal. Impostos reais são aqueles que incidem sobre coisas, certo, meus amigos? Bom, e desse posicionamento adveio a súmula 656 do STF, já que não há previsão na Constituição Federal para a progressividade do ITBI, que é um imposto real, diferentemente do que acontece, por exemplo, com IPTU. Certo? Mas nós sabemos que no julgamento, e aí eu coloquei para vocês, no julgamento do recurso extraordinário 562.045, o STF, ao julgar a constitucionalidade da lei do ITCMD do estado do Rio Grande do Sul, reconheceu que é possível que o ITCMD, que é um imposto real, seja progressivo, mesmo não tendo autorização na Constituição Federal para cumprimento da capacidade contributiva. Então, vejam que, a partir do julgamento do recurso extraordinário 562.045, é possível que nós tenhamos a incidência progressiva de impostos reais, mesmo não tendo autorização na Constituição Federal para o cumprimento da capacidade contributiva. E se isso de fato, né, acontecer, prevalecer, enfim, como de fato já foi julgado no caso do ITCMD, né, no recurso extraordinário, a súmula 656 ela deixa de ter sentido. Todavia, ela ainda prevalece, ok? Bom, sujeito passivo, ela ainda não foi cancelada, não obstante o julgamento prolatado pelo Supremo Tribunal Federal. Contribuinte. O contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada. Quando eu digo que é qualquer das partes na operação tributada, pessoal, pode ser tanto o comprador como o vendedor. Embora a maioria das leis dos municípios estabelecem que o sujeito passivo seja o comprador. Mas é possível que nós tenhamos uma lei municipal estabelecendo diferentemente. Então, eu coloquei para vocês aí, ó, compete à lei municipal a definição do contribuinte, podendo ser o comprador ou o vendedor. Certo? Mas, o sujeito ativo, quem é que pode cobrar o ITBI? A quem cabe o ITBI? Fácil essa pergunta. Nos termos do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 2, o ITBI compete ao município da situação do bem. Ele compete ao município da situação do bem. Portanto, meus amigos, independentemente de onde é feita a escritura pública, de onde é celebrado o negócio, né? O ITBI deverá ser recolhido para o município em que está localizado o bem. Lançamento por declaração ou misto e
está no final das nossas observações acerca do IPI, mas isso não significa que não é importante, pelo contrário, nós estamos diante de uma das características mais importantes do ITBI, que é aquela que diz respeito à imunidade contemplada no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Olhem aqui para mim. O ITBI, ele não incide na transmissão de bens imóveis para realização de capital social da pessoa jurídica, nem incide também na transmissão de bem imóvel em razão de uma fusão, de uma incorporação, de uma cisão ou extinção de pessoa jurídica, certo? Então, o ITBI, ele não incide, olha só, vou mostrar para vocês, o ITBI, ele não incide na transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de uma fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Então, se eu quero compor o capital social, integralizar o capital social de uma sociedade com um bem imóvel, na transmissão desse bem imóvel não incide ITBI. Quando duas empresas são fusionadas e aí um bem imóvel pertencente a uma delas passa a pertencer à empresa fruto da fusão, não haverá a incidência do ITBI. É isso que eu estou contando para vocês. Só que há uma exceção a essa regra, exceção que está prevista no próprio artigo 156, parágrafo 2º. A imunidade, que é uma norma prevista na Constituição, estabelecendo a não incidência, a imunidade, meus amigos, ela não existirá quando a atividade preponderante da empresa adquirente, quem que é a empresa adquirente? É aquela em relação à qual está se formando o capital social. É aquela que é fruto de uma fusão, de uma incorporação, de uma cisão ou extinção de pessoa jurídica. Quando a atividade preponderante da adquirente, da empresa fruto da operação, for a compra e venda de bens imóveis, ou de direitos relacionados aos imóveis, a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Quando a atividade preponderante da empresa fruto da operação, adquirente, né, for a compra e venda de bem imóvel, alocação ou arrendamento, na transmissão do bem imóvel incidirá o ITBI. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem? Vejamos a regra. Salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil, certo? O artigo 37, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, nos mostra o que nós deveremos considerar como atividade preponderante. Mencionando, considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição, decorrer da compra e venda, da locação ou do arrendamento de bens imóveis, certo? Essa é uma imunidade que tem uma regra imunizante, que é uma imunidade extravagante, uma imunidade específica, porque está fora do artigo 150, inciso 6, que é muito cobrada nos concursos públicos, portanto, prestem atenção. Vocês deverão guardar, não incide ITBI nessas operações, na transmissão desses bens imóveis, né? Em razão da realização do capital ou de uma operação societária, salvo se a atividade preponderante da empresa fruto for a locação, arrendamento ou a aquisição, a compra e venda de bens imóveis. Certo? Bom, também não incide o ITBI
na reforma agrária, na transmissão de bens imóveis em virtude de uma reforma agrária, artigo 184, parágrafo 5º, são isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. E mais, o que está previsto no próprio artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal, o ITBI, ele não incide na transmissão de direito real de garantia sobre imóveis. Trata-se de uma norma imunizante, né? Que tem caído muito também nos concursos públicos. Pensem na hipoteca, pensem na anticrese. Tudo bem? Tranquilos? Transmissão de direito real, salvo de garantia por ato oneroso, incide o ITBI, faz com que haja incidência do ITBI. E vamos agora fazer algumas observações acerca do ISS ou ISQN. Ele vem previsto no artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal, e também no parágrafo 3º do artigo 156, né? Nos 3 incisos do artigo 156. Aliás, nos 3 incisos do parágrafo 3º do artigo 156, né? E aí, prevê a Constituição Federal o seguinte, que o ISS, ele incide sobre serviços de qualquer natureza, desde que se trate de serviço não compreendido no artigo 155, inciso 2, serviço que é tributado pelo ICMS, e desde que eles tenham sido definidos em lei complementar. Então, vejamos, olha só, o ISS, ele incide sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2, definidos em lei complementar. Quais são os serviços que são tributados pelos estados? Isso também cai em prova. Serviço de transporte entre estados e entre municípios, interestaduais e intermunicipais, tá? Dentro do município é tributado via ISS. E também o serviço de comunicação, ok? Salvo esses serviços, transporte entre estados, transporte entre municípios e o serviço de comunicação, os demais serviços poderão ser tributados via ISS. Mas nós vamos além. Olhem só. Lei Complementar número 11603 regula o ISS, tá? E nós temos uma lei complementar novinha, qual seja a 175, agora de setembro de 2020, que trata também do ISS, que traz obrigações, questões relativas à obrigação tributária, acessória e também em relação ao pagamento do tributo, tá? É uma lei relativamente pequena e, portanto, eu vos convido a fazer a leitura. O fato é que será tributado via ISS a prestação de serviço de qualquer natureza, não compreendido no artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal, desde que tenham sido definidos em lei complementar. De modo que o fato gerador, vamos além, é a prestação de serviços contidos na lista anexa da Lei Complementar 11603 e constante na Lei Municipal. Então, nem a Lei Complementar 116, nem a Constituição Federal instituíram o ISS. É preciso que um município venha instituir o ISS por lei municipal. E deverá o município, meus amigos, incluírem apenas os serviços que foram elencados na lista anexa à Lei Complementar 11603. A Lei Complementar não definiu o que é um serviço, ela trouxe os serviços passíveis de tributação via ISS.
Então, em regra, nós precisamos estar diante de uma obrigação de fazer, né? E, nesse sentido, estabelece a súmula vinculante número 31, que é inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, sobre operações de locação de bens móveis, certo? Porque não estamos diante de uma obrigação de fazer. Mas, olha só, o ISS, ele incidirá sobre a prestação de serviços que estejam contidos na lei, anexa à Lei Complementar 116. O entendimento que prevalece no âmbito do STF é que a lista anexa à Lei Complementar, que contém cerca de 40 itens, contempla 40 itens, ela é exaustiva. O município não pode incluir serviço que não esteja lá previsto. Estamos diante de um rol que é verticalmente taxativo, mas horizontalmente exemplificativo. O que quis dizer com isso o STF? Não pode a lei municipal, vem comigo, incluir serviços que não tenham sido previstos na lista anexa da lei complementar. Então, o rol é exaustivo no que diz respeito àquilo que está previsto, aos serviços que estão previstos na lei complementar. Mas, meus amigos, olhem só, ele é, portanto, taxativo no que diz respeito ao rol que está previsto ali na lei complementar, né? E ele é exemplificativo no seu âmbito horizontal. Como assim? Se vocês olharem a lei complementar 116/03, ela estabelece, quando elenca o rol de serviços, que poderá o município tributar, por exemplo, os serviços de saúde, assistência médica e congêneres. Vejam, quando a lei complementar coloca a palavra congênere num dos seus itens, ela está deixando uma porta aberta. Ela está, portanto, permitindo que o município venha a incluir, dentre os serviços passíveis de tributação via ISS, aquele que seja congênere, ou seja, similar a um que já foi previsto. Muito bem, meus amigos? Muito bem? Então, só recapitulando, o rol, ele é verticalmente taxativo, né? Não pode a lei municipal incluir serviço que não tenha sido previsto no rol. Mas pode a lei ampliar o rol dos serviços quando há a menção à palavra congênere, certo? Colocando um serviço que seja congênere a um que já tenha sido previsto. E aí eu dou como exemplo o item 4 da lista e o item 4.03, ok? Base de cálculo, artigo 7º da Lei 116/03. A base de cálculo é o preço do serviço. Então, serviço que não tem preço, que é prestado de forma gratuita, não gera incidência do ISS ou do ISQN. O contribuinte, nos termos do artigo 5º da Lei Complementar 116, o contribuinte é o prestador do serviço, tá? O prestador do serviço. Mas, vamos um pouquinho além. Aspectos constitucionais do ISS. Cabe à lei complementar, vejam aí, cabe à lei complementar, e em regra a lei complementar 116/03 trata dessa matéria. Fixar as suas alíquotas máximas e alíquotas mínimas. Qual é a alíquota máxima para o ISS ou ISQN? Nos termos do artigo 8º, inciso 2 da lei complementar, 5%. Alíquota mínima, 2%. Tudo bem? Maravilha. Mas,
Artigo 8º da Lei Complementar 116. Olha só, coloquei 4 observações para vocês. O artigo 8º, então, A da Lei Complementar 116, ele estabelece que o imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive redução de base de cálculo, crédito presumido ou outorgado, ou sobre qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor, que decorrente da aplicação da alíquota de 2% prevista aqui na própria lei complementar, exceto nos serviços a que se referem os itens tais. Bom, então, nenhum ente federado pode conceder isenção ou incentivo ou benefício fiscal no que diz respeito ao ISS. Mas é nula a lei ou o ato do município ou do Distrito Federal que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima. E a nulidade gera para o prestador do serviço, perante o município ou o Distrito Federal que não respeitar o limite, o direito à restituição do valor efetivamente pago. Então, vejam, meus amigos, a importância da fixação da alíquota mínima, né? E das regras culminadas aí, no sentido de evitar a guerra fiscal. E a última observação que eu gostaria de fazer, ainda em relação à alíquota mínima, é que o gestor, ele poderá responder por improbidade administrativa, nos termos do artigo 10A da Lei 8.429, de 92, sob pena de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 anos a 8 anos e multa civil até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Vejam que o gestor que não observar a alíquota mínima de 2%, ele poderá, então, responder por improbidade administrativa. Certo? Tudo bem? Mas, isenção de ISS. Cabe à lei complementar excluir da incidência do ISS a exportação de serviços para o exterior. Por que é uma isenção? E aí nós estamos diante de uma isenção heterônoma, meus amigos. Porque é a União, né, via lei complementar nacional, tendo a possibilidade de excluir da incidência do ISS a exportação de serviços, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar 116, inciso 1, o ISS foi excluído na exportação de serviços para o exterior. E, sendo assim, o ISS não incide porque a Lei Complementar Federal, na verdade nacional, excluiu da incidência do ISS a exportação de serviço, certo? Não é uma imunidade porque ela não vem prevista na Constituição, não é a Constituição estabelecendo que um tributo não incide numa dada operação. Maravilha? E inciso 3, né? E último inciso do parágrafo 3º do artigo 156. Em relação ao ISS ou ISQN, cabe ainda a lei complementar regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Vejam, meus amigos, que nós falamos, né? Da questão da regulamentação via Lei Complementar 116, artigo 8º-A, das isenções de ISS. Estamos diante de um tributo lançado por homologação ou autolançamento. É possível que alguns municípios estabeleçam o lançamento por
declaração, né? O sujeito ativo, salvo as exceções previstas no próprio artigo 3º. Artigo 3º e exceções, na verdade, que foram alteradas pela lei complementar agora de 2000. O município ao qual será devido o ISS ou o ISQN é o município onde se localiza o estabelecimento prestador. Tudo bem? Muito bem. Nós temos exceção a essa regra. Como eu disse, exceções que estão previstas lá no artigo 3º da Lei Complementar 116. Exceções essas, meus amigos, que estabelecem que o ISS daí será devido para o local da efetiva prestação do serviço. Muito bem. Nos vemos.